Olá! Dando continuidade ao nosso tema geral da lição desta semana, porque a interpretação é necessária, hoje, quarta-feira, nós temos o nosso subtema, nossa natureza pecaminosa e caída. Nosso verso para memorizar continua sendo Hebreus 11, verso 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Estamos lembrados de que Adão e Eva, nossos primeiros pais, pecaram e por isso nós herdamos uma natureza caída e pecaminosa. Recentemente, estamos enfrentando uma terrível pandemia que está dizimando grande parte da população mundial, o coronavírus, que provoca a Covid-19. A capital amazonense superou o número de enterros em 24 horas. Foram 140 sepultamentos em Manaus, o triplo das últimas semanas. Antes da pandemia, a média era 30. Mais de 300 pessoas morreram com a doença no estado. E mesmo com todos os desastres que esse terrível vírus está provocando, tem muita gente brincando com a situação, como se nada estivesse acontecendo. E a Bíblia fala de um vírus muito mais letal do que o coronavírus, o pecado. E muitas vezes estamos brincando com ele, justificando nossos erros e vivendo como se tudo fosse normal. Desde o Jardim do Éden, o ser humano já buscava justificar o seu pecado. Eva colocou a culpa na serpente. Adão colocou a culpa em Eva e, de forma indireta, colocou a culpa em Deus, quando disse: Senhor, a mulher que tu me desse. Temos que admitir que a nossa natureza caída é pecaminosa. E ao estudarmos a Bíblia, devemos ter cuidado para não justificar nossos erros utilizando os próprios textos bíblicos. Tem muitas pessoas que, para justificar uma natureza colérica e atitudes até mesmo violentas, dizem que Jesus também ficou furioso e bateu nos cambistas e os expulsou do templo. Dizem também que João era filho do trovão e não levava desaforo para casa. Essas pessoas esquecem de analisar todo o contexto bíblico. O pastor Morris Venden, em um dos seus livros, Como Jesus Tratava as Pessoas, diz que Jesus chorava enquanto expulsava os cambistas do templo, significando então que Jesus não estava irado, mas ele estava cumprindo a sua missão e fazendo com que aqueles homens compreendessem que as suas atitudes de negociar no templo estava contra a vontade de Deus. E João, filho do trovão, se tornou o discípulo amado. Estamos lembrados também do pastor que queria justificar seus atos de adultério através de um verso da Bíblia que ele interpretou da maneira que ele bem quis. Eu nunca vi falar que existia que o pastor tem direito nessas coisas. Essas coisas significam casos extraconjugais. O pedreiro pastor é Justino, de 50 anos. E foi na Bíblia que o pastor viu que poderia ter outras mulheres. Gostaria que alguém provasse para mim, biblicamente, aonde foi proibido um homem ter mais de uma mulher. Pouca gente frequenta os cultos do pedreiro que se apresenta como pastor. Umas 12 pessoas nas contas dele mesmo. E foi na convivência com os fiéis que Justino se viu envolvido em mais um caso extraconjugal. Aconteceu depois que uma mulher que mora na vizinhança contou a ele uns sonhos que vinha tendo. Na casa dela, a música evangélica pode ser ouvida de longe. A igreja entrando no céu. A mulher tem 4 filhos, é casada e prefere não aparecer. Disse que sonhou que teria filhos com um pastor. Uma revelação. Deus me levou a fazer isso. Não teve para onde eu correr. O marido também conversou com o pastor, aceitou
Eu pensei comigo, se fosse a vontade de Deus, seria feito, né? Nós entramos em oração, pedindo a Deus misericórdia, porque seria uma das coisas mais difíceis da minha vida. O quê? E tomar essa decisão, pegar uma mulher que tem marido. O pastor também é casado. Como explicar? A Bíblia, Oséias capítulo 3. Este profeta, um homem como nós, e diz assim, Deus mandou tomar uma mulher e adulterar. O senhor está falando adulterar ou é a palavra adúltera? Receba essa mulher que foi adúltera. Não. Não é assim? Não, aqui está dizendo aqui que vai outra vez, ama uma mulher amada de seu amigo e adultera. Posso dar uma olhada? À vontade. Qual que é? Pedro 3. Aqui. Vai outra vez, ama uma mulher amada de seu amigo. Sim. E adúltera. Não é adúltera? Tem um acento aqui, pastor. Deixa eu ver aqui. Não houve uma interpretação equivocada? E adultera. Ou seja, a Bíblia não estaria se referindo a uma mulher adúltera? Deixa eu ver aqui. E não para que o senhor adulterasse? Ah, tá. Inclusive foi bom eu estou mexendo nisso aqui, porque uma coisa chama a outra, né? Por isso nós precisamos da direção. Quantos falsos profetas hoje justificam sua ganância por riqueza, por dinheiro, utilizando os próprios textos bíblicos? O Espírito Santo que é com você. A minha declaração é essa. 7 pessoas para doar uma oferta acima de R$10.000 para receber uma colheita incontável, igual a essa de 1 Reis, capítulo 18, a partir do versículo 30. Eles semearam a coisa mais preciosa que tinha no tempo da seca, que era a água. E Deus mandou uma chuva. Ninguém tem como contar a quantidade de chuva. Assim seja com você. Uma segunda palavra profética para uma semeadura. Uma semeadura para quem quer, para quem pode e para quem se sentir tocado e para quem crê. 10 pessoas com uma oferta de R$10.000 para receber uma colheita incomparável. Igualzinho, está lá em 1 Reis, capítulo 17, versículo 14. A viúva, num tempo de crise extrema e fome, semeou o bolo único que tinha e durante 3 anos e meio, ela, seu filho e o profeta, de manhã, de tarde e de noite, se alimentaram. Isso aqui é uma colheita incomparável. Ela semeia um bolo e recebe mais de 3.000 bolos. Não dá para fazer essa conta, é incomparável, tá? Eu quero declarar. Terceiro, eu quero declarar 12 pessoas para doar uma oferta acima de 5.000. Se você pode, se você crê, se é com você, para receber uma colheita milagrosa, igual a de 2 Reis 3:2, 3:20. 2 Reis 3:20, quando o exército estava esgotado, não tinha mais saída, ia ser derrotado, eles oferecem uma oferta e milagrosamente Deus faz brotar água da terra. É exatamente por isso que, além de todos os aspectos mencionados até aqui, que mostram por que a interpretação é necessária, há outro fator, este fator que nós estamos falando, que é frequentemente esquecido e que tem que ver com as consequências da nossa natureza pecaminosa. Quando lemos Efésios 4, 17 e 18, refletimos sobre o que Paulo escreveu ali. Ele descreveu algumas consequências da cegueira do nosso coração e da futilidade da nossa mente. Às vezes, nossa compreensão e interpretação das Escrituras é manchada e obscurecida por causa dos nossos pecados e da tentativa de justificá-los. E é por isso que precisamos da ajuda do Espírito Santo para iluminar nossa mente e nos tornar dispostos a obedecer às instruções que descobrimos nas Escrituras. Algumas pessoas tendem a ouvir somente as ideias que lhes são atrativas, mesmo que elas estejam em contradição com a vontade revelada de Deus. O Senhor nos alertou sobre o perigo do engano próprio.
O pecado também alimenta a dúvida, na qual vacilamos e somos inclinados a não acreditar na palavra de Deus. Quando começamos a duvidar, a interpretação do texto bíblico jamais leva à certeza. Em vez disso, aquele que duvida rapidamente se eleva a uma posição em que julga o que é e o que não é aceitável na Bíblia, um terreno muito perigoso. Em vez disso, devemos abordar a Bíblia com fé e submissão, e não com uma atitude de crítica e dúvida. O orgulho, o engano próprio e a dúvida levam a uma atitude de afastamento em relação a Deus e à Bíblia, que certamente levará à desobediência, isto é, à indisposição de obedecer à vontade revelada de Deus. Você já lutou contra a convicção de algo que leu na Bíblia, isto é, ela mostrou claramente o que fazer, mas você queria fazer outra coisa? O que ocorreu e o que você aprendeu nesse caso? No estudo de hoje, aprendemos que, apesar de termos uma natureza pecaminosa e caída, não podemos justificar nossos atos pelo fato de termos essa natureza, mas sim pedir a ajuda do Espírito Santo para obedecermos aquilo que está escrito nas Sagradas Escrituras. Oremos então. Maravilhoso Deus, obrigado, Senhor, porque não obstante a esta natureza nossa caída e pecaminosa, o Senhor nos oferece a Tua graça, o Teu perdão, e nos oferece também um estilo de vida na companhia de Jesus Cristo. Te oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.